Olá pessoal, voltando aqui a falar do nosso tutorial do Launchpad 379 do DSP. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação, como implementar a comunicação CAN. Como nós estamos fazendo isso voltado para a aplicação de eletrônica de potência, a comunicação CAN ela é bem robusta para esse tipo de ambiente, porque como ela de forma simples de ser implementada fisicamente, porque é só 2 fios, um par trançado, né? E os sinais eles são diferenciais. E isso então facilita muito contra a questão de ruídos, porque nesse ambiente de eletrônica de potência, quando a gente está implementando conversores, um grande problema é o ruído. E como ele é diferencial, você tem um CAN high e low, então o ruído ele a rede por si só ela já é bastante imune quanto a esse tipo de problema, né? E ela basicamente você vai ter um par trançado, né, que vai lá na sua planta, de fora a fora, e cada conversor, cada dispositivo, ele só vai ser conectado entre o CAN high e low. Você não precisa usar um fio para conectar o GND, porque ele é diferencial, né? E aí vocês podem pesquisar questões a mais sobre a rede CAN. Quando a gente está implementando ela no microcontrolador, em algum dispositivo, como ele é um sinal diferencial, os bits 1 e 0 é baseado na diferença de tensão entre o high e low, entre o dispositivo e o barramento físico, tem que haver um outro dispositivo que é o transceiver. Muitos microcontroladores não têm o transceiver embarcado, então ele tem o módulo CAN, que faz a comunicação, que vai ter o pino RX e TX, porém é necessário para fazer essa interface aqui com o barramento do transceiver. E no caso desse Launchpad do F28379D, ele já tem o transceiver embutido na placa. E só comentando aqui, né, vou abrir um desenho aqui, uma imagem dele. Os pinos de comunicação CAN estão aqui nessa parte inferior, que vai ter o CAN High, Low e o GND. O GND nós não usaremos. E por aqui, mais ou menos nessa região, que vai estar o transceiver. Vocês podem consultar. Outra coisa que quando for usar o CAN neste módulo, a gente tem que verificar aqui quais os pinos que ele está utilizando. Ele está usando o GPIO 12 e o GPIO 17. Quando às vezes a gente for importar algum exemplo daqueles que vem no Control Switch, a gente tem que ficar muito atento a esse ponto, porque aqueles exemplos muitos deles foram feitos no outro kit do DSP, né? Naquele que vinha o Control Card e o DockStation. Então a pinagem é diferente. Então você vai ver que os pinos lá que ele usa são outros. Eu acho que é o 30, se não me engano. Bem, consultado então aqui quais são os pinos, agora a gente tem que ir lá na tabela e ver qual que vai ser o MUX dele, né? Porque como ele é um periférico, né? Então a gente vai ter que ativar aquele registrador de MUX. Então é o 1217. Consultando então aqui a tabela 4.3 do datasheet, então a gente vai lá no pino 12. Olha aqui. O pino 12 vai ser o CAN TX, é o que vai transmitir o sinal, e ele está localizado no grupamento de multiplexadores no 0, e o MUX dele vai ser o valor 2. E olha que interessante, ele vai utilizar o módulo B da comunicação CAN. Se vocês forem importar o exemplo lá do Control Switch, eu acho que ele está usando o módulo CAN-A, então tem que fazer essas adaptações. Então aqui ele já está usando o módulo B, e o 17 vai ser o nosso pino RX, também com os mesmos valores. Então está aí aqui, a gente já sabe como vai configurar o pino. Naquele material do workshop, na parte de comunicação, que vai ser o capítulo 12, ele não fala muito sobre a CAN, ele só dá uma comentada. Então, o que eu vou fazer aqui, vocês não vão encontrar aqui neste módulo, né? Eu fiz uma adaptação daquele exemplo para ser utilizado, do exemplo que tem no Control Switch. Então, vamos abrir o código aqui para ver o que foi feito.
Antes de começar, dois arquivos têm que ser utilizados, que é esse cam.c e esse interrupt.c. Eles vão estar dentro daquela pasta que tem a biblioteca do Ctrl Switch, que se vocês baixaram, no meu vai estar um pouquinho diferente aqui, porque eu copiei só. Na mesma pasta da biblioteca que vai estar os arquivos, eles vão estar aqui, ó, nesse INC. O que nós usamos até agora está aqui nesse include e no header, no source include. Então, esse include e esse include aqui do common, eles que estão instanciados aqui no nosso projeto. Quando a gente clica no botão direito e vai lá aqui no include option, então ele está aqui, ó, essas duas pastas. Aqui foi como a gente deixou o CLE, né, que vem do exemplo anterior, então está aqui. Porém, aqueles arquivos, eles vão estar aqui nesse INC e no drive lib. Então, só você clicar aqui e pedir para adicionar esses dois arquivos, o cam.c e o interrupt. Então, você vai navegar lá aqui no drive lib, está aqui, ó, esses dois arquivos. E como esses arquivos fazem parte dessa biblioteca, você tem que corrigir isso aqui, ó. Ou você adiciona o caminho para esse arquivo na propriedade aqui do cam, ou aqui na propriedade do projeto, ou então faz igual eu. Ele vai estar originalmente assim. O que eu fiz? Só para voltar um diretório, tanto no arquivo cam.c como no interrupt. Porque senão, se você não fizer isso, na hora que compilar ou não incluir lá, ou não fizer esse ajuste, vai dar um monte de erro que não foi achado os arquivos. Bom, então isso é o código de arquivo externo que foi adicionado. Bom, então agora, como ele é um periférico, nós vamos voltar lá naquela arquivo que nós criamos para configurar todos os periféricos, e aqui está a configuração do módulo CAM. Lembrando que aqui, como desde o começo nós havíamos desabilitado aqueles clock dos periféricos que não íamos utilizar, aqui eu habilitei. Isso aqui eu tudo derivei de um exemplo. Basicamente é o que? A inicialização da CAM, né? Aqui é o CAM módulo B. Aqui é o clock do DSP e a velocidade da CAM que eu vou utilizar. Neste exemplo eu vou usar ela em 125 kbps. E ela pode ir até 1 megabits. Ela é inversamente, não sei se é diretamente proporcional, mas ela é inverso ao tamanho de sua rede CAN, né? Então, quanto maior a rede CAN, menor será a sua velocidade máxima de comunicação, né? Então, você vai ter um gráfico, você pesquisa na internet, que vai relacionar o tamanho da rede com a velocidade máxima. Aqui habilita algumas funções. Esses dois estruturas de dados é uma que já vem, que a Texas usa. Para quem está acostumado a utilizar o 28335 ou 069, outras versões e outros modelos de DSP, a configuração da CAN ela era feita basicamente igual a gente faz aqui semelhante do PWM do ADC. A gente configurava registrador por registrador. A partir dessa família 379, acho que 377 também, a Texas agora já está criando funções. Isso aqui é um outro tipo de programação, né, que é baseado, semelhante ao que é feito no STM32, né, que eu acho que é por estrutura de dados. Você tem uma estrutura, né, já definida e configura os valores e passa para uma função. Aqui, anteriormente, a gente configura registrador por registrador. Então, é isso. E essa aqui são duas estruturas de dados, né? Uma para mensagem, que é um tipo de objeto que é transmitido, e outro que é recebido. Esse primeiro campo, ele diz respeito ao ID. O que é o ID? Em outras versões do DSP, a gente chamava de Maybox. O DSP ele tem 32 Maybox, ou 32 IDs. Isso é como se fosse um IP do microcontrolador. Ele poderia ter cadastrado 32, digamos, IPs. Então, toda mensagem que você vai enviar na rede CAN, ela tem um código de identificador. Então, você pode configurar 16 endereços, identificadores na mensagem, ou 32, e também, para receber, você pode ter também 32 endereços. Nesse caso aqui, esse microcontrolador, toda mensagem que ele for enviar,
por esse objeto aqui, ele vai ter o endereço 1. E na rede CAN, como você pode ter vários dispositivos, eu configurei o endereço de recepção dele para 2. Então, toda mensagem que tiver o endereço 2, ele vai receber. Se vier uma mensagem com o endereço 3, como aqui não está configurado, você pode configurar também, né? Você cria um outro objeto, configura um outro ID e chama a mensagem. E aí você pode configurar até 32, tanto para enviar como para receber. É semelhante a um IP. Aqui, para transmitir, não tem configurado praticamente nada, né? Eu não vou usar interrupção. E na CAN, você pode usar até 8 bytes de informação. Esse TXCAN aqui que eu estou chamando é onde que realmente está a mensagem que eu vou enviar. Aqui é uma estrutura objeto e aqui é a mensagem. E nada mais é do que um vetor aqui, ó, um vetor do tipo char, né? De 8 bits, que ele vai ter 8 posições. Você pode usar até 8, né? Você pode usar menos. E aqui também é um que recebe. Então, toda vez que eu crio o objeto, eu tenho que instanciar aqui onde que vai estar efetivamente a minha mensagem, né? Aqui é o objeto e aqui é a mensagem. Então, no periférico, no arquivo .h, no header, desculpa, aqui eu defino a função, né? E aqui em cima é onde que eu chamo o objeto, né? Que ele é desse tipo de estrutura, e aqui a mensagem. Então, se eu quiser transmitir um valor, eu vou passar aqui, ó, dentro desse vetor. E a mensagem que eu receber na CAN vai estar aqui dentro desse variável. Aqui é só estrutura de dados para configurar a CAN. Então, basicamente, aqui é a velocidade da CAN que você vai configurar. Em aplicações, geralmente eu não preciso usar interrupção para transmitir, porque eu transmito a hora que quero. Agora, receber informação, nem sempre eu recebo na hora que quero, né? Então, tem que usar um tipo de interrupção. Ou, se você não quiser usar interrupção, você pode usar um método de pooling, né? Você fica toda hora checando se a mensagem chegou ou não. Aqui, nesse caso, eu vou usar uma interrupção na recepção. Então, meu código está rodando, aí quando disparar uma interrupção da CAN é porque ele recebeu alguma mensagem. Então, a função é basicamente só isso. Agora, vamos lá no código main, ver como que está lá o que foi feito. Aqui tem a parte do PLL, do PWM, que já foi comentada, né? Aqui, defino a função de interrupção da CAN. Vou abrir o que tem nela lá. Ela também foi derivada do exemplo. Eu não fiz nada aqui nela, eu copiei e colei. Ela é dividida aqui em várias funções, né? Então, se você habilitasse para disparar uma interrupção na transmissão, ele ia entrar em algum desses flags, né? Aqui ele tem vários ifs, que é para quando a mensagem chega com erro ou teve algum erro, e outras funções. Aqui, o if que corresponde a quando a mensagem chega, corresponde a essa parte aqui, ó. Então, se ele disparou uma interrupção aqui, se ele disparou a interrupção e ele entrou nesse if, quer dizer que ele recebeu a mensagem. Aí esta aqui é o comando que eu dou para receber a mensagem. Então, a estrutura do módulo CAN. O 2 é o identificador, né? Como eu estou usando apenas um identificador, que é o 2, eu poderia usar 3, até 32 valores. Aqui eu passo o endereço do objeto, não da mensagem, do objeto, e aqui é 1. Aqui eu criei um flag só para falar que chegou a mensagem da CAN. Então, dentro da interrupção é só isso. E lembrando de dar o acknowledge, porque a interrupção da CAN, se a gente consultar naquela tabela de interrupções, a gente vai ver que ela vai estar aqui, ó. Você tem duas interrupções para cada módulo CAN, né? E, no caso, eu estou usando o CAN-B, estou usando essa interrupção 1. Então, ela está na linha 9 e na coluna 7. Então, eu tenho que dar um acknowledge na linha 9, no grupo 9. Então, essa é a interrupção. Aqui está o objeto da mensagem transmitida e recebida. Como ele já foi declarado naquele arquivo de configuração de periférico, aqui é a mensagem. Então, toda vez que eu quiser enviar uma informação ou receber, eu vou ler essas variáveis. Aqui é só o objeto. E aqui é o meu flagzinho. Bem, aqui onde que eu preencho
passo o nome da função de interrupção da CAN, né, para o vetor. E aqui eu habilito a respectiva coluna da linha 9. Como até então todas as interrupções que eu estava usando era da linha 1, agora esta é da linha 9, então eu tenho que habilitar ela aqui naquela chave global. Configuração do time não mexido, GPIO, EPWM, ADC também não estava usando. E aqui eu chamo a minha função setupCAN. Então, e aqui a gente não mexeu. É só isso então que foi feito. Voltando aqui dentro do arquivo de configuração do periférico, esqueci de mostrar que nós estamos usando o pino 12 e o 17 para o módulo CAN. Então está aqui a configuração do GPIO. Habilito o PUAP, né? Como a CAN é um módulo de comunicação e o pino 17 é o RX, o que recebe, se a gente voltar naquela tabela do diagrama de bloco de pino, a gente vai ver que todo pino que ele entra, ele pode utilizar o action, o input qualify, que ele pode ser sincronizado com o clock de entrada, né, para eliminar, para fazer debounce e outras coisas. Mas quando se usa a comunicação, a gente tem que desabilitar esse input qualification. Então, no caso do 7 aqui, eu estou desabilitando, ou seja, ele vai ser uma entrada assíncrona, ele não vai ter relação com clock. Aqui configuro o grupamento de MUX, que ele é igual a 0, né, porque o grupamento é o primeiro. E aqui o MUX 2, que corresponde à função CAN. Bem, gente, então aqui está... configurei a CAN, agora o que eu fiz? Dentro daquela função da interrupção do timer, como ela é executada a cada 1 segundo, eu coloquei para ela enviar uma informação na rede CAN a cada 1 segundo. O que eu fiz? Como ela tem 8 bytes, eu configurei aqui 3 variáveis que eu quero transmitir na rede CAN. Eu quero enviar a frequência do sinal que eu estou medindo, né, do sinal que eu estou processando. Estou enviando também a informação da magnitude desse sinal, né, do ADC, que é corresponde à tensão da rede elétrica. E aqui eu arbitrei um valor constante, que é uma potência, um valor de potência, né? Cada variável dessa aqui, cada posição desse vetor, ele é 8 bits, ou então ela tem um valor até 255. Se eu quiser mandar uma frequência de 60 Hz, 60.1, ela vai pegar só inteiro, que é 60. Então, qual que é a jogada aqui? Eu multipliquei por 10. Então, a minha frequência ela vai ficar, que era em torno de 60, aí, na casa de 60, ela vai ficar em torno de 600. Então, eu ganho um decimal, ele passa a ser inteiro. Se eu quisesse pegar 2 valores decimais, eu multiplicaria por 1000. Bem, aí eu consigo ganhar uma representação decimal inteiro, porém, para eu passar aqui, eu tenho que dividir. Como cada posição só vai até 255, o que eu faço? Eu pego os 8 bits mais significativos dessa multiplicação e desloco ele 8 vezes para dividir por 8, para preencher o primeiro valor. Os 8 bits menos significativos, como eu não tenho que fazer modificação nenhuma, eu só faço um AND aqui para limpar. A mesma coisa com a magnitude. Como ela é um número de 0 a 1, né, praticamente um PU, eu vou multiplicar por 100 para ganhar, transformar as duas posições decimais em inteiras. Aqui eu multiplico por menos 1, porque ela como a gente viu no PLL, o valor é negativo. E faço o mesmo procedimento, pego os 8 bits menos significativos, desloco aqui, mando em um byte, depois em outro. Aqui é a mesma coisa com a potência também. Só que aqui é diferente porque eu vou mostrar para vocês como a frequência e magnitude é positivo, aqui eu estou enviando um valor negativo, que lá na outra ponta da rede eu vou ter que recuperar. Então, a cada 1 segundo eu vou enviar frequência, magnitude e essa potência aqui. Então, estou usando 2 bytes para cada informação. Isso foi um jeito que eu fiz para conseguir passar número decimal, né? E aí vocês pode ter outro jeito. E aqui tem a função. A mensagem, para eu receber, como eu não tratei ela ainda, nós vamos ficar monitorando isso aqui, ó, esse RX no ambiente lá do debug, no watch expression, nós vamos verificar os valores que estão vindo aqui.
O setup que eu estou usando para testar a comunicação é este aqui na figura. Aqui tem um Launchpad, né? Aqui os pins de comunicação CAN, aí tem dois cabinhos aqui, né? Marrom e verde, que é o CAN High Low. Eu estou usando o BeagleBone. O BeagleBone ele é da mesma ideia do Raspberry Pi, né? Você pode usar tanto o BeagleBone, Raspberry Pi e outros. Ele é quase um computador, né? E ele tem um módulo CAN embutido nele. Esse aqui é o transceiver do BeagleBone. Ele tem um módulo CAN, porém ele não tem um transceiver. Então esse aqui é um transceiver que eu estou usando. Eu vou pôr no link aí qual que eu estou usando dele. Então, basicamente, como ele é um computador, ele está rodando o Linux, né? Tem a versão Linux para ele. Eu vou entrar nele via SSH, né? Entrar no shell dele, e lá eu vou estar comunicando com o DSP. Nós vamos trocar informação. Que aqui é como se fosse uma rede, se tivesse vários modos, né? Então ele é bem interessante, que aqui dá para você implementar supervisório, fazer data log, a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Se você não tiver o BeagleBone e tiver o Raspberry Pi, você também pode utilizar. Só que no Raspberry Pi ele não tem um módulo CAN, mas existe aqui um CI que ele é um transceiver e ele comunica SPI com o Raspberry. Então dá para você fazer a mesma implementação também. Eu vou passar o link de um projeto que tem na internet. Bem, voltando aqui o código, nós vamos compilar, né? Bom, vai dar um erro. Está com falta de memória. Então, se abrir o arquivo CMD aqui, ele vai ter um erro, porque a memória de programa já está quase cheia. Lembrando que como a gente está executando nosso código em RAM, então ela é usada para dados e para programas. Se fosse na flash, a gente não teria esse problema, né? Então aqui fica um pouco mais limitada. Então, o que acontece? Nosso código ele já cresceu tanto, não é que ele cresceu muito. Essas funções baseadas em estrutura de dados, elas ocupam muito espaço. Então, só de ter chamados já ocupou nossa memória disponível, que eu tinha esses 3 segmentos. Então, se eu navegar aqui no código, é o page 0, eu ainda tenho, esse aqui é reservado para o CLAR. Eu vou ter esses 2 trechos aqui, ó, disponíveis para usar na memória de programa. Então, o que eu vou fazer? Para não precisar pagar, eu vou acrescentar eles aqui, ó, aumentar um pouco mais a minha memória de programa. Compilo. E aí, nós não temos mais o erro. Agora, se a gente ver aqui só a alocação de memória, como é que está. Aqui, nós temos que a RAM D0, essas duas aqui estão para programa. Olha, já estão cheias e estamos usando o GS 14 e 15. A 14 já foi 35% ocupada, então temos a 15. Então aqui a gente consegue ter uma dimensão da nossa dose de memória. Essa aqui, ó, é aquela memória compartilhada que a gente pode usar para as duas CPU, né? Igual eu comentei, a gente pode usar de 0 a 7 para um DSP e o restante para o outro. Então a gente tem muita memória RAM ainda disponível. É só fazer o ajuste aqui no arquivo CMD. Bem, compilado, agora é hora de rodar no sistema. Bom, já descarreguei, o setup está montado. Então, aqui, já medindo, né? Agora vamos ver se está chegando a informação lá no nosso BeagleBone. Como eu vou acessar ele SSH, né? E vocês acompanham como é que eu estou acessando. Para usar ele como CAN, vai ter um endereço aí também. Eu já deixei os códigos prontos. Basicamente é o quê? No caso do BeagleBone, do Raspberry, é diferente. Eu tenho que configurar o GPIO deles também para ser CAN. Que é o P924 e o 926. Bom, habilitei o PIN, agora eu vou criar a rede CAN no BeagleBone, né? Aqui 125 kbps, aqui é o módulo CAN dele. Aí já tem um outro material também que explica direitinho na internet. Aqui,
habilito a rede CAN. Bom, no BeagleBone Raspberry, ele já vem por default uma biblioteca que chama CAN Utils. Na verdade é CAN com ele. Que ela tem bastante... É uma biblioteca C que vem bastantes aplicativos para trabalhar com a rede CAN. Então, como o nosso código aqui está enviando informação a cada 1 segundo, ó, não estou recebendo nada. E aqui a mensagem está sendo transmitida. Esses 2 bytes é para frequência, magnitude e a potência. Então, vamos ver se nós estamos recebendo ele aqui. Então, eu vou dar esse comando aqui, que é CAN. Esse comando aqui. Ok, chegando. Lembrando que o endereço da mensagem que o DSP está enviando, eu configurei 1. E o endereço para eu enviar qualquer informação para aquele DSP que estou usando tem que ser o 2. Então, esses 2 bytes é a frequência, magnitude e aqui a potência. Só que agora a gente tem que dar um jeito de decodificar essa mensagem. Ela está em hexadecimal, mas se vocês fazerem, né, o cálculo vai dar mais ou menos 600 e por aí vai o outro. Bem, então a gente viu que a rede nossa está funcionando, ele está enviando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou enviar uma informação para o DSP. Como que eu envio aqui usando o CAN? Só mostrar para vocês. Aqui que é o nosso registrador que a gente tem que monitorar. Então, eu já deixei aqui um. Então, aqui que é o formato da mensagem que eu vou mandar, né? É o CAN-send, que é o comando, o módulo CAN, que no caso no BeagleBone é o CAN1, o endereço que eu quero e aqui a informação. Cada um aqui é 1 byte. Olha aqui que aqui está tudo zerado. Eu vou mandar no endereço 2. Só que vamos supor que eu quero mandar para o endereço 3. Como ele está configurado como 2, aqui a gente viu que não aconteceu nada. Agora, vamos mandar para o endereço 2. Olha lá. Chegou como o F é 15, né? Então, a gente está conseguindo tanto comunicar como a rede CAN está funcionando. Bem, até aí não tem muita coisa interessante. Aí eu utilizo um código C que eu fiz, que isso aqui é muito útil para a gente que está fazendo eletrônica, na hora que vai coletar informações, que é para fazer um data log. Vamos supor que você quer pegar uma forma de onda durante um transitório, e o seu osciloscópio não dá, né? Porque ainda mais se for sistema trifásico, 3 tensões, 3 correntes, né? Então, você pode usar aqui no seu código uma rotina que você configura o instante ou o evento que você quer, aí você faz um loop para enviar nesses 8 bytes aqui, ó, os seus pontos da onda. Por exemplo, aqui, é um ciclo de rede de 512 pontos, né? Eu colocaria um vetor de 1024 para ficar 2 ciclos de rede, e aí eu ia preenchendo aqui, nesse vetor eu enviando, então aqueles 1024 pontos, só que seriam 6 medidas, né? 6.000 e tantos, eu conseguiria pegar aqui no código C para fazer um data log. Só comentando esse arquivo, né? Tem esse tanto de biblioteca aqui que eu não sei se realmente precisa, mas eu deixei. Em C, eu utilizei aqui o thread porque o código principal está dentro desse while infinito aqui. Só que eu não quero ficar toda hora chegando, verificando se a mensagem chegou ou não. Então eu criei um thread que ele fica rodando em paralelo com esse loop infinito. Caso chegue uma mensagem CAN, ele seta esse flag aqui, ó, CAN receive. Então, isso aqui fica dentro do loop infinito. Então, aqui você pode colocar outras rotinas se quiser. Aqui não vou entrar muito em detalhe, mas é tudo para configurar o módulo CAN, né? Eu também baseei em fonte da internet. E aqui foram as 2 funções que eu desenvolvi. Uma para enviar a que fica no thread monitorando a rede CAN, que roda em paralelo, e aqui a que envia. Essa aqui é uma função que eu criei, porque quando você executar seu programa aqui no BeagleBone, para você apertar o Ctrl+C, ele desligar e não interromper, digamos assim,
o programa de forma brusca. O que esse programa ele faz? Ele fica executando, né? Caso chegue uma mensagem na RedCam, eu vou pegar qual que é o ID daquela mensagem, qual que é o conversor que está mandando, e aí eu estou decodificando aquelas mensagens que eu criei. Eu vou capturar a frequência, magnitude, e aqui é um if porque é o seguinte, como eu posso enviar valor tanto positivo e negativo, aqui é uma contazinha que eu fiz para desconverter, né, que trabalha com complemento de 2, né, quando é positivo ou negativo. A frequência, como eu multipliquei lá por 10, aqui eu divido por 10, lá como eu desloquei os 8 bits para a direita, aqui eu volto com eles para a esquerda e somo com os bits menos significativos, a mesma coisa para os outros. Bem, aí a cada vez que chega essa informação, ele abre um arquivo CSV, verifica se não teve erro, e aí grava essas informações no CSV e depois fecha. E além disso, o que eu fiz? Toda vez que ele recebe essa informação, eu envio uma informação lá para o DSP, né, que é o número da linha do arquivo que está gravando, só para a gente verificar que ele tanto recebe como envia. E aqui eu dei um print para a gente mostrar no console aqui do BeagleBone a informação que está sendo gravada. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um datalog bacaninha para você capturar seus pontos, depois ler o CSV no MATLAB e fazer uns gráficos bem elaborados. Aqui é o formato da mensagem que recebe, né? O ID. Aqui indica quantos bytes ela tem e o valor de cada byte. Aqui é quando eu envio. Na hora de receber, é nesse mesmo formato, né? Eu tenho esse registrador que é o endereço do dispositivo que está enviando, ou da mensagem. E aqui são os bytes que vão ser lidos. Para compilar isso aqui lá dentro, usa esse comando. E aí você tem várias formas de escrever, né? Você pode abrir aqui um editor. Você vem, copia seu arquivo aqui, compila, como eu já deixei, então isso aí não vai ser muito misterioso. Como o arquivo nosso C já está aqui dentro do BeagleBone, então vou compilar com esse comando aqui, né? Que como ele vai usar o thread, então tem que chamar a biblioteca. Não deu erro, agora eu vou executar meu programa. Meu DSP já está rodando, né? Então, ponto com underline com underline can. Olha lá, ó. Mensagem está chegando decodificada, ó, linha 1, linha 2, 5, aqui, a frequência 60 ponto alguma 3, magnitude da tensão e a potência lá que é 1500 e aqui eu estou deixando 1.5. Bem, então vocês estão vendo que ele está recebendo do DSP e está gravando nosso arquivo CSV, que depois nós abriremos. E a cada linha informação que ele recebe, o BeagleBone manda de volta também um DSP, que é o número da linha. Agora vamos abrir aqui para ver se realmente está chegando. Aqui. 37, 38, olha lá. Então, a comunicação está funcionando tanto para a ida quanto para a volta. Então, dessa forma, você consegue fazer um datalog para fazer suas informações. Bem, vou parar o programa e vamos ver se ele realmente gravou essas informações. Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, que tem CSV. Eu vou dar cat. Aí, nosso arquivo CSV gravado aqui. Abrir o conteúdo dele, que é como se fosse um arquivo TXT. Então, dessa forma, você pode também gravar, pegar formas de onda e fazer um datalog. Para quem está já acostumado a mexer com BeagleBone Raspberry, para quem já está acostumado, existe um ambiente de desenvolvimento do BeagleBone que chama Node-RED, que ele é basicamente uma programação gráfica, né? E a gente acessa aqui pelo browser, né? Com esse IP, o IP do BeagleBone e a porta é essa. E ele tem suporte ao módulo CAN. Vocês vêm aqui e adiciona esse módulo aqui, ó. CAN Bus. Esse aqui, ó. Esse módulo. Aí ele vai te dar dois bloquinhos, que são esses aqui, ó, o CAN Send, que é para você enviar um valor de CAN, e outro para receber.
Aqui eu crio uma aplicaçãozinha que olha que interessante. Aqui é onde que eu recebo, né? Basicamente, só dou o nome do módulo, no caso é CAN, e o CAN1 e a velocidade. Então, se eu der um debug aqui para saber se está chegando informação, eu venho aqui. Olha aqui, está chegando a informação. Então, ele está capturando aquelas informações que o DSP está enviando. O interessante desse módulozinho aqui, que você pode criar um supervisório com gráfico todo. Ele tem um gráfico que tem várias opções aqui visuais. Eu vou pegar esses dois aqui, que eu vou fazer um gráfico tipo um relógio, que é um para mostrar a frequência e a magnitude da tensão. A informação chega da mesma forma que eu fiz no C para decodificar, eu também tenho que fazer aqui. Só que a linguagem dele é JavaScript. E aqui eu usei o mesmo código. Quer dizer, o mesmo código não, a mesma ideia, né? MSG Payload é quando toda informação que vai de um bloco para o outro, ela vai através desse payload. Então, eu recebo ela aqui, e aqui localizo ela dentro do byte aqui, qual que é qual, né? Qual que é a frequência, e por último. E faço a decodificação conforme a posição. Então, aqui é para fazer a frequência e magnitude. Crio duas variáveis, de novo, com payload, com esses valores, e mando na saída nesse bloco. Então, esse bloco aqui é apenas para fazer a decodificação. E eu só faço o quê? Ligo ele aqui dentro do bloquinho do gráfico. Se você der dois cliques aqui, o primeiro é da frequência, então nós vamos colocar aqui uma frequência de 55 a 65. E da magnitude da tensão, vou colocar aqui 0,5 a 1,5. Então, ele é bem intuitivo de programar. A gente dá um deploy, e aí você abre aqui a parte gráfica. Olha que interessante, olha o nosso supervisório. Eu havia criado aqui dois botões, né, que era para enviar o comando, mas não vou fazer não, mas vocês já pegaram a ideia? E olha que interessante, tem como tratar depois a quantidade de casas decimais. Eu vou alterar aqui no gerador de sinal a amplitude para a gente ver. Aqui estou diminuindo, 0,89, que é o mesmo que está medindo aqui PLL aqui. Se a gente vir aqui, aqui, o mesmo valor que ele está medindo, ele está enviando, então nós já conseguimos fazer um supervisório aqui. E aí eu vou subindo, então tá aí o supervisório bacaninha. Eu vou mostrar um que eu desenvolvi, como que ficou. Bom, esse aqui foi um que eu desenvolvi, né, em qual eu pegava tensão, frequência, potência ativa e reativa, calculava o FFT da corrente de tensão, e aqui é a forma de onda que eu falei que eu capturava lá. Eu posso pegar tanto CSV para fazer um gráfico MATLAB, só que aqui, como eu quero ver em tempo real, qual que era a ideia? Eu ficava monitorando amplitude, por enquanto era só amplitude, eu queria registrar os distúrbios na rede, né? Então, a cada passasse 10% do valor nominal, né, para cima, se ela subisse 10% de um PU, ou diminuísse, ele disparava um distúrbio. E aí eu registrava, eu pegava 2 ciclos de rede antes e 2 depois do distúrbio. Então, aqui, quando eu estava fazendo, induzir 12 distúrbios, né? E aqui eu consigo ver. Aqui vocês podem ver que está 1. Aqui a rede real mesmo, eu tenho um circuito ali de condicionamento, né? Está em 1 PU, e aqui eu não lembro como é que foi, aí teve um afundamento para 0,76 PU. Esses outros aqui eu apenas puxei da tomada lá o monitoramento, então ó, veja que a gente consegue pegar a forma de onda bonitinha naquela mesma ideia que eu mostrei para vocês. Então tá aí uma aplicação para fazer supervisório de rede CAN.